aí na retinha final para volta às aulas. Muitas famílias com a mão na cabeça, o que é que eu vou fazer com a quantidade de contas, porque é IPVA, IPTU, não é? É se programar para colocar a mão no bolso também, para o pagamento desses impostos todos. E um deles é o IPTU, que chama Imposto como é que chama, Sheila? Predial do território urbano, quase que não sai. Que é cobrado para quem tem um imóvel, né, na área urbana, que fica no município e que pode ser usado, esse dinheiro revertido para as obras na cidade. Mas, afinal de contas, quem aluga um imóvel? Paga o IPTU ou é o proprietário que paga? São tantas dúvidas, né? Quem fica isento? Tem gente que é isento de pagar o IPTU. Quem são essas pessoas? Assunto para hoje, no quadro É com Direito. Sheila Sodré está de volta pós-férias, mini-férias, minha amiga. Essa foi, Fernanda. Você falando de conta aí, e lembrando que janeiro também é a época das promoções. Nem fale, porque tem gente que é assim, que tá com dinheiro para investir em promoção e tem gente que não tá com dinheiro e tem que pagar as contas. E é bom pagar mesmo, principalmente, apesar de que a gente vai ter janeiro, fevereiro, março. A Prefeitura IPTU vai até março. Por que eu digo que vai até março? Porque a cota única do IPTU nos possibilita um desconto de 15%. É onde a gente acaba ganhando em relação ao valor do IPTU. Então, temos aí até março. Então, se você tem escola, tem as outras coisas, realmente dá para esperar até março. Mas você tem que estar atento, porque se for um caso de isenção, Fernanda, para variar, tudo que é municipal, é um processo administrativo, você tem que requerer. Então, vamos entender. A primeira dúvida, responsabilidade de pagamento do IPTU. É sempre do proprietário do imóvel, principalmente para quem é locatário? Fernanda, olha bem, já virou. A legislação diz que a responsabilidade de pagar o IPTU, basta a pessoa ter a posse do imóvel, que ela já tem essa responsabilidade. O que acontece é que, normalmente, nos contratos de locação, é uma negociação, é um contrato entre as partes, se estabelece que o locatário, que é ele, o locador, vai ter que pagar isso. Eu estou locando o imóvel, eu assumi isso. Isso está no contrato. Ou muitas vezes está embutido no valor, né? Porque paga em várias parcelas, em 10 parcelas, então já está embutido. Então, o que acontece? Normalmente, esse documento é que vai garantir depois ao proprietário cobrar de uma forma indireta ou até judicialmente do locatário. Às vezes também, Fernanda, até a própria imobiliária, de acordo da forma como ela fez, ela também assume essa responsabilidade, tá? Depende realmente do tipo de contrato assim, que ela tem. Não há uma lei que determine quem paga, determina que tem que pagar. Agora, para quem é locatário, tem que ver o contrato, exatamente. Né? Olha bem, a prefeitura, muitas vezes, você mesmo, a necessidade de quem está alocando, eu preciso de ter o pagamento do IPTU no meu nome. Quer ver uma coisa comum? Uma prova para depois você exigir o capião do imóvel. Você coloca o IPTU no seu nome. Então, muitas pessoas, esse processo de colocar o IPTU no nome para ficar responsável para pagar esse IPTU, é um processo muito simples junto à prefeitura. Então, muitas vezes, até com o próprio contrato de locação, a pessoa precisa que o IPTU saia, que é um documento, já sai no nome da pessoa que está alocando. Há essa possibilidade. Apesar de que o contrato é de 1 ano, 2 anos, o proprietário, ele não faz e não entra com esse processo que demora. Mas se não, se está no nome do proprietário o imóvel inscrito junto à prefeitura, é ele que vai ser executado caso ele não pague, Fê. Então, o que acontece? A prefeitura, o judiciário já tentou, ano passado, fez um trabalho de mutirão nas execuções de IPTU. E agora, nesse início do ano, vai disparar quem está devendo. É verdade que pode ir para o SPC, esse serviço de proteção? É a forma que o município e os estados, eles estão de poder inscrever e de cobrar, né, a dívida, esse crédito tributário. Você falou aí em cima disso. Você falou aí de mutirão no final do ano. Teve mutirão para sanar as dívidas de quem estava. Pois é, então dava um desconto muito bom. Agora tem um problema também, você tinha que pagar à vista. Para você ter um bom desconto, você tem que pagar de tudo. Tinha desconto de juros e de tudo, mas tem que pagar à vista. Então, isso ele deixa a situação. Quem é que realmente tem que correr para pagar isso, final de ano? Quem está com dívida junto à IPTU? Poxa, o seu nome fica negativado, o imóvel, ele fica impossibilitado de vender, você não consegue, se for um caso de um espólio, de falecimento, você não vai conseguir fazer nenhum inventário.
entendeu? E nenhuma negociação, porque a exigência do próprio cartório, Fernanda, é essa comprovação da certidão negativa. E se você está devendo IPTU, a sua certidão vai sair positiva, constando lá o débito do IPTU. E às vezes a gente esquece. E quando menos espera, eles estão... uma bola de neve, né? Exato, e eles estão executando. A Nilda está dizendo o seguinte, ela é Nilda Almeida, lá do Mangabeira 8, Cidade Verde, Aline. Olha, eu pago IPTU, mas eu acho injusto. Por quê? Porque o IPTU serve para que seja revertido em direitos, né? Ou seja, só que ela mora há 16 anos e até hoje a rua dela não tem saneamento, não tem esgoto, não é calçada. E aí ela fica, cobrar quem, né? Pois é, Fernanda, nós temos duas coisas. Você falando no nome do IPTU, Imposto Territorial Urbano, tem uma das características o município, para ele cobrar o IPTU do cidadão, realmente tem que estar em área urbana. E para poder considerar área urbana, ela precisa ter meio-fio, ela precisa ter algumas características. Tudo bem, ela pode ter postes, longe você não ter luz. Então, você tem que diferenciar. A zona que eu estou é urbana ou não é urbana? Então, se é urbana, por mais que ela chore, não tem calçamento, mas ela tem essa obrigação. Salvo se ela entra dentro de uma dos requisitos para obter a isenção do IPTU. Que a gente vai falar já, mas deixa eu comentar aqui uma dúvida de um telespectador que disse que adquiriu um imóvel no fim de dezembro de 2019 e esse ano já tem que pagar IPTU agora, faz só um mês. Tem, porque o imposto, o IPTU que ele está pagando é referente a janeiro, ele está referente a esse ano que ele pagou. O que ele tem que olhar é se nessa casa que ele comprou, ele pegou também as dívidas anteriores. E isso é de extrema importância se você vai adquirir um imóvel, é verificar se está em dia ou não, se tem alguma coisa atrasada, algum IPTU ou alguma taxa de recolhimento de resíduo também, Fernanda. Entendi, porque tem que ver se ele comprou em dezembro, se as anteriores estão pagas, e aí a desse ano de 2020 já é dele, já estava de posse do imóvel, já era proprietário. A Jaqueline está no centro, diz que tem um apartamento e esse apartamento deveria ser isento por conta da metragem. E ela quer saber, mas quando ela vai lá na prefeitura, dizem que tem que sanar primeiro a dívida para depois ter direito a essa isenção. Pois é, uma das questões que a gente vai discutir. Porque o que acontece? Olha, a gente confunde às vezes que a isenção, ela é para o IPTU. E nós temos a taxa de recolhimento de resíduo, que essa o município ela não isentou o contribuinte. Então, ele tem obrigação, por exemplo, de pagar até a própria taxa. Então, às vezes, não é nem o IPTU que ela está devendo, só a taxa acumulada já é um valor que a coloca em uma situação de estar com a certidão negativa, a certidão positiva. Então, ela não consegue nem dar entrada e nem é analisado o processo dela. Entendi. Ô, Desica, vamos falar só da primeira isenção? Então, já. Tá, tem uma dúvida, ela disse já. Ela disse o seguinte, casa de invasão, vem IPTU? Olha aí, aquela história que nós vimos falando. Olha bem, a questão de invasão, ela tem a posse do imóvel, tá? E se o imóvel realmente é em área urbana, o município não quer saber de quem é a posse, não. Ele quer cobrar o uso desse terreno, desse espaço público, desse espaço que está ali na zona urbana. Então, ela vai acabar pagando esse imposto. Agora, para ela já é uma forma dela já começar, Fernanda, a poder futuramente adquirir o direito de propriedade por meio de uso capião, é realmente organizar isso. Salvo se tiver em uma área e ela preencher os requisitos da isenção. Vamos marcar um dia para falar sobre os capião, que muita gente também acho interessante. Quer ter interesse em falar sobre isso. E ele está cada vez menor e mais fácil. A gente vai, olha isso, olha o problema. Sheila Sodré vai continuar conosco e aí a gente vai falar sobre quem é isento, tá? Tem gente que nem sabe que é isento e a gente vai conversar daqui a pouquinho, ainda hoje. Você está trabalhando demais, está muito estressada, ai meu Deus, vamos descomplicar isso com o Marcos Lacerda, que já está aqui, para o quadro Descomplica, daqui a pouquinho, tá? Se você